Estamos de volta à nossa aula de abordagens psicológicas atuais, falando sobre psicoterapia de casal. É um prazer imenso ter vocês aqui novamente. Estamos aqui no nosso segundo bloco. Antes de mais nada, curta aqui o nosso canal, dê o seu joinha. Bom, eu estava falando sobre os passos de transformação do sistema familiar, segundo o Minuti. Então, o terapeuta deve se unir à família ou casal, desempenhando o papel de líder. Ele deve descobrir e avaliar a estrutura familiar ou conjugal, deve criar circunstâncias que permitam a transformação dessa estrutura, ok? Sobre a estrutura familiar, ela é formada por um conjunto de regras encobertas que determinam os relacionamentos entre os seus membros. Essas transações relacionais, né, localizam o lugar de cada membro da família, estabelecendo seu papel e a forma como é exercido, né? Quando repetidas, as transações relacionais formam padrões permanentes, que são os padrões transacionais. Isso é uma linguagem do Minuti, né, para ele falar sobre os padrões de relacionamento, né? Então, quando você tem uma repetição desses padrões, né, ele chama isso de padrão transacional, tá? São estes que dão a identidade e, ao mesmo tempo, mantêm a estrutura familiar, tal como se apresenta, regulando o modo como seus membros se relacionam. Então, cada indivíduo aprende a se relacionar no sistema, utilizando-se de regras que podem estar claramente verbalizadas ou não. Quando, por exemplo, em uma família, as pessoas se sentam para conversar sobre o seu dia, batem na porta antes de entrar nos quartos, ou quando toda e qualquer dor, seja física ou emocional, é prioritariamente tratada com a ingestão de medicamentos, aí você tem parâmetros relacionais de comportamento. Vamos falar de parâmetros de comportamento. Então, qualquer espirro leva para o hospital. É um padrão de comportamento. Qualquer espirro toma Benegripe. É um padrão de comportamento, né? Percebe que é uma coisa assim, isso no casal, um acha importante ir para o hospital para avaliar se tem alguma coisa, porque pode agravar, porque pode virar uma pneumonia, porque pode ser isso e aquilo. O outro já fala assim, que é isso vai passar. Qualquer resfriado tem um ciclo, né? Isso com 3, 4 dias se resolve, pode ficar tranquilo, não precisa tomar remédio nenhum, não. Isso são formas diferentes de lidar com a mesma situação, né? Enfim. As mudanças terapêuticas são provocadas pelas chamadas operações reestruturadoras, efetivação de padrões transacionais, delimitação de fronteiras, isso aqui tudo ajuda a uma mudança, né, na reestruturação daquela família. Escalonamento de estresse, isso aqui é interessante também. Então, por exemplo, pessoas têm dificuldade para lidar com o cartão de crédito, né? Eles não têm uma educação financeira, né? E aí está sempre endividado, enfim, isso gera muito estresse para eles. A forma de lidar com isso, de falar sobre isso, né? Ela pode, de certa forma, obedecer um tempo, né? Você vai observando os sinais, né? Você vai observando como que aquela pessoa está lidando com aquela situação, e aos poucos vai inserindo um comportamento novo, uma ideia nova, né? Distribuição de tarefas, utilização dos sintomas em favor do casal. Então, assim, por exemplo, às vezes o casal, inclusive, se queixa sobre um filho lá, né? Um filho muito problemático e tal. Só que esse filho está desempenhando uma função de manter o casal unido, né? O casal se une para poder resolver o problema do filho. Então, o filho acaba tendo algum comportamento mais bagunceiro, né? Mais complicadas na escola, mas pelo menos ele tem a atenção dos pais, né? Então, enfim, manipulação do humor. Então, você tem um autocontrole, né? Você já viu que tem pessoas que são muito irônicas, sarcásticas? Tem gente que não lida bem com essa situação. Isso acaba sendo visto como ofensa, né? Como algo prejudicial, né? Então, e o apoio e a orientação também, tá?
Então, agora, bom, isso nós falamos então sobre psicologia sistêmica, né? Sobre terapia sistêmica. Agora nós vamos mudar a chavinha, né? Muda aí no seu tico e teco aí. Uh, assim, a Karina está falando aqui que tem uma amiga que o filho dela adoece sempre, porque porque assim os pais estão juntos, verdade, verdade. Isso acontece mesmo. E aí, gente, nós vamos dar agora a chavinha, nós vamos falar de psicanálise. Psicanálise também tem algo a dizer muito interessante assim sobre a terapia de casal. Na abordagem psicanalítica, a gente observa o passado, é diferente da sistêmica, né? Na sistêmica, a gente prioriza o aqui e agora, né? O presente. Já na psicanalítica, a gente dá uma atenção especial ao passado. Por quê? Porque os padrões de escolha dessa pessoa podem ter a ver com os romances familiares, né? Pode ter a ver com os modos de identificação dessa criança com o pai, com a mãe, né? Como que ela elaborou o complexo de Édipo, né? Então, assim, a abordagem psicanalítica, ela se preocupa com questões do passado, né? Então, o que não foi resolvido enquanto sintoma na infância, volta como sintoma na vida adulta, tá? Então, para os teóricos dessas abordagens psicanalíticas, os sintomas apresentados pelos membros da família ou do casal são decorrência de experiências passadas que foram reprimidas fora da consciência, tá? Na maior parte das vezes, portanto, o método terapêutico utilizado é o interpretativo e os tratamentos são de mais longa duração, né? Bom, vamos falar sobre o encontro amoroso. Que coisa legal, né? A paixão, né? Você encontra com alguém no corredor da faculdade, tromba com ela, cai o material, aí você levanta, a pessoa te ajuda a pegar o material e sai coraçãozinho para todo lado. Você acha que é o amor da sua vida que está ali. Não é assim? Então você chega numa Tô festa. assistindo muito Sessão da Tarde, hein, professor, na quarentena. Quem dera, bem que eu queria assistir, viu? Estou muito sem tempo, estou trabalhando 20 horas por dia. Mas, assim, o encontro amoroso, primeiro, essa idealização, né? Essa ilusão de que a outra pessoa vai te deixar completo, né? Bom, eu não estou vendo filme atualmente, né? Por falta de tempo, mas já vi muito filme, tá? Então, a paixão e a ilusão da completude. O amor é visto e sentido como algo que completa o sujeito. Então, eu vou ser completo quando tiver alguém, né? Então, não encontrei o amor da minha vida no Facebook, para você ter ideia, né? Nós já nos conhecíamos assim desde criança, aí nós nos reencontramos na adolescência e aí passou o tempo, né? Ela foi trabalhar no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar na Bahia. E aí nós nos encontramos. Aí foi uma linda história de amor. Estamos aí, esse ano já fazemos 3 anos de casado. Oh, coisa boa. Né? Mas, o que acontece? O amor, ele primeiro tem essa característica aí de paixão, de ilusão de completude. Né? A palavra paixão, ela deriva do termo grego patos, que quer dizer padecimento, sofrimento. Você já sofreu por amor? Você já sofreu por um amor não correspondido? Né? Já. Então, assim, quando se está apaixonado, você superinveste o objeto de amor em contrapartida, desinveste com relação ao próprio ego, pois tem a ilusão de estar se realizando no outro. Gente, esses psicanalistas são muito inteligentes. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? Muito interessante, né? Então, quando se está apaixonado, nós superinvestimos o objeto de amor e acabamos por desinvestir no nosso próprio eu, né? Então, você percebe o parceiro amoroso com o seu próprio ideal e não
como a pessoa realmente é. Olha que coisa interessante, né? E aí, né, pode acontecer de você ter uma desilusão amorosa, porque se você relacionou não com a pessoa como ela de fato é, mas como o ideal que você fez dela, o baile de máscaras está aí, uma hora a máscara cai, né? Então, as pessoas buscam felicidade, buscam prazer, satisfação das necessidades, mas o princípio da realidade traz a falta e a frustração. Então, a princípio, aquela ilusão da completude, da paixão, ela estava pelo princípio do prazer, né? Agora, na desilusão amorosa, a ficha caiu, né? A pessoa ela chega a uma conclusão de que realmente existe algo ali que não é tão bom assim igual ela pensava. A outra pessoa também tem defeitos. Olha, a outra pessoa também é humana. A outra pessoa também tem suas dificuldades, né? Então, a conclusão de que nenhum dos dois é perfeito e pleno não poderá ser feita sem dor, sentimento de perda e incompletude. E aí há pelo menos duas possibilidades. Ou o casal não suporta essa vivência e se desfaz, ou eles atravessam esse momento juntos, né, percebendo as limitações de si e do outro, sem se desintegrarem, colocando as diferenças a favor da relação e do crescimento de cada um. Tá? E o casal, né, que te procura lá para atendimento, ele ele teve um padrão de escolha, né? A pessoa ela escolheu estar com aquela ali porque ao longo da história dela, né, ou né, devido às suas representações assim de que seria um amor e tal, ela aprendeu isso, né? É, ela significou isso, ela simbolizou essa relação amorosa assim, lá na infância, né? Segundo a psicanálise. Então, Freud ele afirma que as escolhas amorosas do sujeito obedecem ao padrão de enamoramento da infância. O sujeito é direcionado pelas marcas psíquicas, pelo recalcamento, pelos clichês estereotípicos. E essa repetição do vínculo objetal escapa à consciência dele. Quem escreveu isso foi um autor chamado Rodrigo Mendes Ferreira, que ele tem um livro chamado O Casal no Divã. Então, é interessante assim, para quem quer trabalhar com terapia de família. Tá? Existe a escolha amorosa do tipo narcisista. Então, os sujeitos procuram a si mesmos como objeto amoroso. Isto é, adotam como modelo de escolha não a sua mãe ou seu pai, mas os seus próprios eus. Olha que interessante, né? A pessoa, ela não adota um padrão de escolha como o do pai e da mãe, não. Ela quer casar com alguém igual a ela, alguém mais parecido com ela possível, ou que se identifique tanto assim que porque ela não suporta o diferente, ela quer que as pessoas sejam como ela, que pensem como ela. Então, para Freud, o que se ama no outro é aquilo que se quer amar em si mesmo. Eu amo o meu amor no outro, né? Seria essa a frase do Freud. Então, essa é a escolha tipo narcisista. Existe também a escolha amorosa do tipo anaclítica, que se caracteriza pela busca de alguém que alimente o sujeito, que proteja, que cuide dele. Você já viu aquele cara que quer, ele quer arrumar uma namorada, mas que seja igual a mãe dele? Faz tudo por ele. Você já viu isso? Né? Ou então uma namorada lá que quer um namorado que faz tudo por ela, assim, que proteja, né, que cuide, que faz tudo por ela. Assim, então, a gente tem que ver que muitas vezes esse tipo de escolha é um tipo de escolha que busca uma repetição aí desse relacionamento aí com a mãe, né? Então, está muito associado à questão do carinho, do proteção, amparo, compreensão, nutrição e amor. Né? Lembra que a mãe
é a matriz de todas as relações, a matriz de todas as realizações da criança, né? E muitas vezes a pessoa busca essa matriz na idade adulta, né? Então, fatores familiares segundo a psicanálise. O casal é influenciado pelas vivências conscientes e inconscientes de seus antecedentes. É a influência transgeracional na escolha do parceiro. Tá? Aqui tem um consultório típico, né? Assim, que você pode ter um formato assim, para atender casal, né? Para atender família, talvez, né, pudesse ter um sofá um pouco maior, né? E outras cadeiras também. Mas o importante é que você tenha um setting terapêutico, né? Mas mais do que isso, é que você tenha a técnica, né? Consiga fazer todo o manejo ali da transferência, ok? Bom, como que seria o tratamento clínico psicanalítico de casais? Eu acho que esse é o ponto que a maioria de vocês queria ter chegado, né? E aí, o que o psicanalista faz? Nós já entendemos como que as pessoas se conhecem, que existe primeiro uma ilusão de completude, existe também uma desilusão amorosa, né? Você reconhece que aquela pessoa ela não é perfeita, né? E agora a gente precisa saber assim, o que fazer, né? O que fazer com essas pessoas? Bom, deve-se manter o hábito freudiano de só aceitar o cliente nas entrevistas preliminares, ou seja, às vezes o casal te procura, mas você tem que saber, por exemplo, se ele é analisável, se ele quer uma mudança realmente, se o que ele está trazendo para você realmente é uma demanda para atendimento de casal, de repente é mais voltado para o atendimento individual, né? Cada um ali. Então a gente tem que verificar isso, tem que ver se eles realmente estão dispostos a participar do atendimento clínico, porque pode ser também que um deles assim não queira se implicar tanto assim. Então a gente tem que observar isso, tá? Para evitar o surgimento de resistências e eventuais problemas com certos segredos e possíveis relacionamentos extraconjugais que serão revelados, é prudente informar aos membros do casal que eles podem dizer o que quiserem, mas quando quiserem e da maneira que quiserem, de forma que a gente tenta resguardar, né, esse casal, né, de forma que eles não falem coisas assim tão ofensivas ou segredos assim logo de cara, assim, na primeira. Precisa ter uma preparação, né? Cuidado para não fazer muitas perguntas nas entrevistas preliminares. Pode ser uma tendência, né? Principalmente quem está formando agora, né? Querer atender o casal, já querer perguntar muito, muito, muito logo na primeira. Calma, calma. As pessoas têm o seu tempo, né? Pergunte só o necessário mesmo, né? Não invada a pessoa com tantas perguntas, né? O importante é que você se coloque à disposição para ouvir e você faça intervenções, assim, com base nas informações que eles trouxeram, você faz algumas intervenções para conseguir mais informação ainda e fazer a sua hipótese diagnóstica, tá bom? Então, as perguntas sobre o que levou os parceiros a procurar o tratamento, sobre a queixa do casal, como os dois se conheceram, a época do namoro, o início do casamento, a gestação dos filhos, são essenciais. Tá? Pode perguntar sobre isso tudo. Né? Como é que eles se conheceram, como é que foi o namoro, pergunte, né? É muito importante. Acordos quanto ao tempo e aos honorários também são importantes. Então, assim, ali naquela sessão, você já combina com eles os honorários, né? Assim, para o Freud, você deveria atribuir 1 hora para aquele paciente, sendo que esse paciente seria responsável pelaquela hora, mesmo que não faça uso dela, tá?
Então, no caso, por exemplo, um casal, né, você atribuiria 1 hora para cada membro do casal, né? Assim, seria tipo. Então, na verdade, você pode negociar com eles entre 1 hora e 1 e 2 horas, né? É, assim, pela experiência que eu tenho, 1 hora só com o casal não dá, não. Não dá. Eles falam muito, precisa fazer muitas intervenções, eles às vezes entram num conflito, e assim, é complicado você encerrar ali com 1 hora só. Então, geralmente, assim, com 1 hora e meia, 2 horas, você já consegue encerrar a sessão, tá? Então, e no mais, obrigado. Dúvidas? Querem comentar alguma coisa? Ô, professor, você vai falar alguma coisa sobre na abordagem humanista? Ou vai ficar só por aqui nessas duas abordagens? Mas no atendimento humanista, né, aos casais, a gente faz uma mediação, assim, como se fosse um grupo de encontro, né, proposto por Rogers mesmo, né? O que ele fazia? Ele trabalhava a aceitação incondicional das pessoas que estavam ali, né? As pessoas se aceitarem, as pessoas se fazerem um exercício de se admirarem, né? De gostarem de si mesmas, né? Saber que, por exemplo, que esse casal está sempre em mudança, eles estão em desenvolvimento, né? O fato de estarem passando por uma situação difícil agora, não quer dizer que isso vai ser para sempre, né? Que o casal também é um vir a ser, o casal também está em constante transformação, está em constante mudança, né? Então, as intervenções, elas são voltadas para trabalhar, por exemplo, a questão da autenticidade entre os membros do casal. Então, trabalhar a questão da transparência, né? Eles poderem falar o que pensam sem julgamentos, né? É, sem restrições também, né? É, trabalhar a questão das escolhas deles, né? Então, assim, nós não vamos focar num diagnóstico, né? A questão é que nós vamos ajudar as pessoas a se escutarem um pouco mais, né? Então, você faz intervenções no sentido de fazer com que a pessoa reflita sobre a existência dela, né? Sobre, assim, por exemplo, o que levou esse casal a se unir, né? É, a questão assim da experiência deles, né? A experiência deles de vida é valorizada, né? A fala de cada um é valorizada. Então é importante, assim, por exemplo, ajudar as pessoas a reconhecerem suas limitações, suas responsabilidades nos processos, né? Então, a psicologia humanista, de um modo geral, né, a terapia com o casal, ela, é, o que seria, né? As formas de intervenção que a gente faz com um casal, elas são um pouco mais diretivas do que se fosse somente na psicoterapia individual, né? Elas são um pouco mais diretivas, né? Porque em alguns momentos você precisa fazer intervenções justamente para diminuir um pouco a tensão, né? É, quando você coloca as pessoas para conversarem, assim, você tem assim muitos conflitos, né? As pessoas falam coisas agressivas, enfim. É importante que a gente, inclusive, faça um acordo com eles, né? Assim, no sentido de que eles falem, eles consigam ter um certo autocontrole para falar, né? Eles podem ser eles mesmos, né? Cada um tem direito de ser ele mesmo, né? De se expressar, de falar, por exemplo, das suas angústias, né?
das suas escolhas, né? Aquilo que leva ao sofrimento e tal. Mas eles também são responsáveis pela fala deles. Então, acontece muito de chegar ao casal e ficar sempre culpando o outro, né? Culpando, olha, eu saí daquele emprego foi por sua causa, né? Ah, eu tenho esse corpo agora porque eu já tive tantos filhos, mas é porque você que quis que eu tivesse esse tanto de filho. Ah, porque aí começa uma acusação, as pessoas começam a se acusar muito. E nós temos que ter cuidado para que a nossa intervenção não seja na mesma linha das pessoas do senso comum, né? Então, a gente está ali como um papel de mediador, né, de todo esse processo. A gente faz algumas intervenções no sentido de aumentar a capacidade deles de reflexão sobre as próprias escolhas deles, eles se responsabilizarem sobre isso, né? Você conseguir fazer com que as pessoas construam projetos de vida juntos, por exemplo, né? Também é interessante, né? Que eles construam objetivos juntos, né? Isso é bacana. Você trabalhar com eles, por exemplo, a questão da liberdade, a liberdade de ser ele mesmo, né? De cada membro do casal ser ele mesmo. Não querer ser o outro, ou o estereótipo do outro, como que o outro imagina, assim, não como ideal, né? Mas que cada um possa ser ele mesmo. Cada um tenha liberdade de se expressar, liberdade de, né, falar o que pensa, né? Enfim, em cada uma dessas abordagens a gente vai ver que o essencial é você trabalhar a questão da comunicação, né? Você trabalha a comunicação, então é um modo de se relacionar, um modo de se posicionar diante do outro, né? De respeitar as diferenças, ok? E, bom, basicamente seria isso.